Bora falar agora sobre Tite, a grande bomba do sábado foi divulgada pelo próprio treinador. O Tite revelou por meio das redes sociais que estará de volta ao futebol em 2026. Tite, você lembra, chegou a se acertar para trabalhar com o Corinthians, mas na madrugada em que embarcaria de Porto Alegre para São Paulo para se apresentar ao Timão, ele acabou passando mal. Há quem conte que ele sentiu muita ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte, e optou por abrir mão do acordo que tinha com o Corinthians. Declaração nas redes sociais do Tite, abre aspas, cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado a todos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. O Tite deve voltar a trabalhar em 2026 no futebol brasileiro. Embora ele tenha o sonho de atuar no exterior, imagino que se ele não conseguiu depois de treinar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, não será agora, depois de um período parado por conta de um problema de saúde, que ele vai conseguir realizar esse sonho. Diante desse cenário, a maior possibilidade para o Tite hoje me parece ser o Corinthians, especialmente se o Dorival Júnior não for campeão da Copa do Brasil. Se o Corinthians conquistar o título do torneio, o Dorival deve continuar. Qualquer outro resultado e a pressão pela contratação do Tite, especialmente interna, vai ser enorme. Outra possibilidade para o Tite, o Botafogo. David Ancelotti está com os dias contados. E durante o ano, o Botafogo foi um dos clubes que fizeram contato com o Tite. O Tite conversou com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense e com o Botafogo. O Flu contratou recentemente o Zubeldia, que faz bom trabalho, especialmente nos jogos dentro de casa. O Atlético tem o Sampaoli disputando o final de Sul-Americana, inimaginável que o argentino saia. O Corinthians tem essa questão com o Dorival Júnior e o Botafogo vive uma realidade paralela com o David Ancelotti. É real a chance de o Ancelotti cair ao fim do Campeonato Brasileiro. Só para registrar que se na semana passada, na eleição para o presidente do Grêmio, o Paulo Calef tivesse vencido a eleição, é natural que o Tite já tivesse uma proposta para treinar o Grêmio em 2026. Como a vitória foi de Odorico Roman, a tendência é que Mano Menezes permaneça no tricolor gaúcho. E você gostaria do Tite no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação maluca. A de que o Wesley, jogador formado na base do Corinthians e vendido para o Al Nassr, poderia voltar para o Parque São Jorge em 2026. Por que eu estou tratando o boato como maluco? O Corinthians vendeu o Wesley para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. O time saudita hoje aceita negociá-lo, mas pede como compensação financeira próxima a esses 20 milhões de dólares, até porque não é dono de 100% dos direitos econômicos. O Corinthians manteve uma fatia que fica entre 15% e 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians hoje tem um transfer ban, ou melhor, 2 transfer bans para resolver, cerca de 85 milhões de reais que ele precisa pagar antes de pensar em contratar atletas. E essa questão ainda deve piorar nas próximas semanas. Existe o risco de outras 4 condenações caírem, o que aumentaria a dívida do Corinthians para 125 milhões de reais. Pois bem, além de pagar todas essas pendências, o Corinthians ainda precisaria de dinheiro para comprar o Wesley do Al Nassr. Situação completamente descartada. A tendência é que o Wesley deixe o Al Nassr e encontre outra alternativa, ou na Arábia Saudita ou na Europa. O jornal A Bola já revelou que o Sporting de Portugal é um dos interessados no ex-atacante do Timão, que com a camisa do Al Nassr vive altos e baixos, nunca conseguiu ser titular absoluto. Quero falar agora sobre o Corinthians num ano completamente atípico. O Timão de 2025 está perto de bater 3 bilhões de reais de dívida. Corinthians que teve presidente empichado e que hoje tem 85 milhões de reais a pagar por conta de 2 transfer bans. Apesar disso, é o Corinthians que foi campeão paulista e que pode garantir o 2º título em algumas semanas na Copa do Brasil. Com um detalhe importante, São Paulo, Santos e Palmeiras não conquistaram títulos, somente o Verdão ainda tem chance de se sagrar campeão nessa temporada. Mas a felicidade corintiana dentro de campo não para por aí. Isso porque o saldo em clássicos foi positivo. O Corinthians disputou 14 clássicos no ano, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 57% dos pontos. O melhor resultado se deu nos jogos dentro de casa, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota na Neoquímica Arena. E o Palmeiras foi a grande vítima do Corinthians. O Corinthians venceu o Palmeiras 3 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma. Timão ganhou do Palmeiras na final do Paulista e ainda eliminou o rival na Copa do Brasil. Confrontos contra o Santos
3 vitórias do Corinthians e apenas uma derrota. Contra o São Paulo, o Corinthians acabou tendo saldo negativo. Única vitória nesse último confronto na Neoquímica Arena, eram 2 derrotas. O tricolor tinha 100% de aproveitamento nos jogos contra o Corinthians na atual temporada. Só para fechar o noticiário alvinegro, registrar que a vaquinha da torcida para pagamento do financiamento do estádio se encerra na próxima quarta-feira, bem distante dos 700 milhões de reais sonhados, mas com uma receita relativamente boa. Foram arrecadados 41 milhões e 82 mil reais até aqui. Bora falar agora sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão faturar 184 milhões de reais com o Guinegão? A pedida do Corinthians para vender seu atacante de 18 anos de idade é de 30 milhões de euros. E a alegação é de que o Zenit, um clube do Catar, outro da Arábia Saudita, tem um da Premier League, além do Zenit, são os interessados na contratação do jogador. Eu não acredito na possibilidade de o Timão alcançar 30 milhões de euros pelo atleta. Há somente um ponto positivo no Guinegão, o fato dele ter 18 anos de idade, e clubes do exterior levam em consideração a juventude como um fator determinante. Mas não é um jogador com passagem por seleções de base. Ele não conseguiu ser titular absoluto do Corinthians em momento algum nessa temporada, e mais, não é um cara que tem um histórico de muitos gols. Por exemplo, pelo Corinthians principal são 21 jogos, 5 gols e 2 assistências. Já pela base, no time sub-20 nesse ano, 22 jogos, 8 gols e 1 assistência. O Corinthians pede 30 milhões de euros para tentar valorizar o atleta, sonhando com uma proposta parecida, mas hoje dá para dizer que uma cifra real para o Guinegão seria algo na casa dos 15, no máximo estourando 20 milhões de euros. Ainda assim, bastante dinheiro para um atleta que tem muita capacidade física, muito esforço, mas que está longe de ser um primor de centroavante. Só para completar em relação ao Timão, vitória fundamental por 3-1 contra o São Paulo na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena. O resultado permitiu que o Corinthians se igualasse em pontos ao São Paulo, ambos com 45 na briga por vaga em pré-Libertadores, especialmente se o G7 virar G8. Bora contar também que o Corinthians não teve Memphis Depay desde o início da partida, a pedido do próprio holandês. Segundo Dorival Júnior, o Memphis voltou da seleção holandesa com um pequeno problema, um incômodo, e foi utilizado apenas no segundo tempo, quando ele entra em campo. São Paulo e Corinthians empatavam em 1-1 e o Memphis marcou um golaço, com direito a rolinho no Sabino antes de finalização para fazer o 2-1. O Yuri Alberto, que já havia aberto o placar de pênalti, fez o gol do 3-1, assegurando vitória fundamental. E Memphis Depay tem privilégios dentro do Corinthians. Na semana passada, Marcelinho Carioca revelou que Rodrigo Garro procurou dirigentes do Corinthians para reclamar que somente Memphis Depay não tinha problemas com salários, direitos de imagem e luvas. Os atrasos aconteciam para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. O que não é verdade. Hoje o Corinthians deve 23 milhões de reais ao Memphis, deve também a outros atletas, mas cifras bem menores, até porque os jogadores ganham bem menos do que o holandês. O ponto é, apesar de não receber como os colegas, o Memphis tem sim um tratamento diferenciado e alguns privilégios no dia a dia. Você quer um exemplo? Jogadores reclamam demais do fato de o Memphis já ter faltado 2 vezes e em nenhuma das 2 ter sido multado. A última foi bem triste para os atletas. Memphis tinha ido ao Rio de Janeiro para compromissos pessoais e havia alugado um helicóptero que o traria de volta. Alegando que houve mau tempo no Rio de Janeiro, ele não conseguiu embarcar do Rio e faltou ao treino. Não recebeu qualquer punição. Outros atletas do Corinthians, em situações similares de falta, acabaram por entrar na caixinha, que é aquela multa paga aos próprios jogadores. Memphis Depay também tem outros privilégios, como por exemplo poder escolher a poltrona que quer viajar no avião, nos voos que levam o Corinthians, ou também um assento nos ônibus que levam o Corinthians para os deslocamentos, por exemplo, como para o aeroporto. O Memphis é o único que tem direito a escolher a cadeira. E é o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, quem garante esse conforto, essa comodidade ao atacante holandês. O Fabinho, inclusive, é apontado por vários dos atletas como faz tudo do Memphis Depay. Afinal de contas, se o Fabinho permanece no Corinthians, apesar da pressão da diretoria pela demissão do executivo de futebol, ele só ficou porque o Memphis exigiu a permanência do executivo, do dirigente, pelo menos até dezembro. Só para completar, importante registrar outra reclamação dos jogadores. Eles alegam que o único que pode telefonar
direto para o presidente para qualquer problema é o Memphis Depay. Outros jogadores que queiram falar com o presidente precisam comunicar o fato para o Fabinho Soldado, que tenta marcar um encontro entre o presidente e os jogadores em questão. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.